Pronto. Retomamos aqui, né, a questão da gravação, tá certo? E mais uma vez, vamos continuar aqui onde eu parei, né? Eu parei aqui na parte de tautologias, que seria isso, né? Isso aqui vai ser uma análise de uma tabela verdade um pouco maior, tá certo? Uma tabela verdade que é um pouco maior, onde nós vamos fazer aqui uma análise das preposições colocadas, certo? Então vamos acompanhar aqui comigo, ó. Ele diz assim, ó: seja V uma proposição formada a partir de outras. Tipo assim, ele vai dizer que uma proposição V, é para não confundir aqui é um V, certo? Essa proposição é formada por outras. Ele vai dando letras aqui, P, Q, R, aí vai ter outras. Essa proposição P aqui. O que acontece? Se nós formos colocando os conectivos nessas proposições, certo? Ou o I ou, e também a negativa, certo? Ou então as condicionais, se somente se ou se, elas vão formando novas não, análise das proposições, né, em relação a ser verdadeiro ou ser falso. O que é que acontece? Nós dizemos que uma proposição que é conseguida através, obtida, né, que é obtida através de outras proposições que você faz uso dos conectivos, a gente chama isso de tautologia ou simplesmente proposição logicamente verdadeira. Quando essa proposição tem um valor lógico, independente dos valores lógicos de PQ e etc. O que seria o valor lógico? Só lembrando, o valor lógico é só você dizer se uma coisa é verdadeira ou se é falso. Então, o valor lógico é só isso. Por exemplo, se você tem uma frase que você pode dar um valor lógico a ela, e nem todas as frases você pode afirmar se é verdadeira ou falsa. Mas se a frase é possível você analisar se é verdadeira ou se é falsa, então ela tem um valor lógico. Tá certo? Então, assim, vamos passar aqui essa tabela e vamos pensar o seguinte. Está dizendo assim, ó, a tabela verdade de uma tautologia, né, apresenta só V na coluna de V. Como assim? Vamos lá. Não precisa se assustar com essas tabelas maiores, não precisa. Porque elas são construídas aos poucos. Como assim? Vamos aqui um exemplo. Ó. Ele colocou aqui o primeiro exemplo. Vou rabiscar aqui em cima, que tem mais espaço, tá? Ele colocou assim, ó. P e não P. P e não P. Implica, né? O se P e não Q e não P implica, ou então, se você preferir, Q ou P. Aí ele colocou isso. Aí ele está dizendo que isso é um exemplo de uma tautologia. Tautologia. Certo? O que é isso? É uma sequência. Né? Opa, não tem esse acento não. Tautologia. É uma sentença, né? Eles chamam aqui de V, que ela é feita combinando proposições e conectivos e condicionais. Você juntou esses símbolos aqui,
essas proposições e chegou aqui numa sentença. Tá? Então, vamos construir aos poucos. Por exemplo, vamos colocar aqui uma proposição P e vamos atribuir também uma proposição Q. Vamos analisar essas duas, tá? Quando a gente olha essas duas, essa pode ser verdadeira, essa também. Essa pode ser verdadeira e essa falsa. Essa pode ser falsa e essa verdadeira. E as duas podem ser falsas. Tipo assim, é como se ele tivesse construído devagar. É como se ele tivesse feito assim. Primeiro ele colocou o P e o Q. Aí, para as possibilidades, nós só temos duas para cada, né? Nós só temos duas para cada. Se nós só temos duas possibilidades para cada, no total você tem quantas? Quatro, né? Duas de uma, duas de outra. Quais são elas? Essa pode ser verdadeira e essa verdadeira. Essa pode ser verdadeira e essa falsa. Essa pode ser falsa e essa verdadeira. E essas duas podem ser falsas. Não existe mais nenhuma outra, não é isso? Aí ele vai construindo agora aqui do lado. Vamos colocar aqui do lado. É uma tabelazinha, aqui um quadradinho. E esse quadradinho eu vou chamar de menos, ou a negativa de P. A negativa de P, como o nome está dizendo, você vai olhar para o P e vai negar. Se P é verdadeiro, a negativa de P vai dar o quê? Falso. Se P é verdadeiro, a negativa de P vai dar falso. Se P é falso, a negativa de P vai dar verdadeiro. Se P é falso, a negativa de P vai dar verdadeiro. Como essa tabela já está construída, eu vou fazer aqui embaixo, como se fosse uma continuação. Vamos fazer agora o P e o não P. Tá ficando meio mal escrito aqui, meio torto, mas acho que dá para vocês entenderem, né? Vamos analisar o P e o não P. Então, vamos olhar para essa linha aqui, ó, essa coluna, e vamos olhar para essa. Você tem o P e o não P. Vocês lembram lá do condicional P, do condicional I? Se um é verdadeiro, o outro é falso. Dá o quê? No condicional E, Da para que falsa. dê verdadeiro, para que dê verdadeiro, os dois têm que ser verdadeiros, né? Então, se um é verdadeiro e outro é falso, Dá falso. dá falso. Se um é verdadeiro e outro é falso, ó, olha para a primeira e olha para essa, tá? Primeira e terceira. Verdadeiro com falso, falso. Que é a mesma coisa. Verdadeiro com falso, falso. Falso com verdadeiro, falso. E falso com verdadeiro, falso. Até porque é só você pensar um pouquinho. Se um é P e o outro é o contrário de P, não pode dar certo nunca, né? Como é que uma coisa é verdade e não verdade ao mesmo tempo? Né? Porque a negativa de P é o contrário de P. Como é que uma coisa é ele e o contrário dele? É isso? Não existe lugar para um falso e um verdadeiro, né? Exatamente. Se o P é verdadeiro e a negativa dele é o contrário, ele não pode ser os dois ao mesmo tempo. Por isso que todos são falsos. Ele só poderia ser verdadeiro se os dois fossem verdadeiros. Então é simples essa análise aí. Vamos continuar. Vou apagar aqui e vamos olhar o ou. Tá? Um pouco bagunçado aqui, mas assim, a melhor forma de você entender isso aqui depois, se você quiser entender, professor, você foi rápido aí, não entendi. A melhor forma que eu sugiro a você é você ir lá no vídeo, no YouTube, fica mais fácil. Você assiste um pouquinho e pausa a aula. Você dá uma pausa, aí assiste novamente, tá bom? Aí, eu não entendi direito, deixa eu voltar aqui. Aí volta uns segundos e vê de novo, tá certo? Assim é a parte que eu considero que fica melhor para você entender, tá certo?
Ó, só para vocês, só uma informaçãozinha, só para vocês terem uma noção de como a gravação demora, né? Por exemplo, eu interrompi aquela gravação naquela hora, até agora eu não recebi o e-mail dizendo que o arquivo está pronto. Ou seja, às vezes demora. Tem vezes que é rápido, tem vezes que demora. Isso aí é uma coisa que não posso controlar, tá? Sim, vamos continuar aqui nossa tabela. Vamos olhar agora a tabela do Q ou P. Ó, essa que eu acabei de fazer aqui, tá aqui nessa linha, tá? Ó, falso, 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 falso. Eu estou construindo ela aqui junto com vocês. E por sinal, eu ia até dizer no começo da aula, esqueci. Quando em algumas dessas aulas, ou em todas elas, minha sugestão é que vocês façam essas aulas com o caderno em mãos. Como se estivesse na sala de aula mesmo, presencial. Por quê? Em alguma dessas aulas eu vou pedir que vocês façam um exercício junto comigo, na hora. Eu vou deixar uma coisa na lousa, igual nós estivéssemos na sala. Eu vou lá na frente, escrevo uma questãozinha, um exemplo, e vou pedir para vocês fazerem na hora. Essa é a melhor forma de se treinar, porque você vai pegar seu caderno, vai fazer ali como se estivesse na aula. Se você entendeu, você vai conseguir fazer. Se você não entender na hora, você vai me perguntar. Ah, eu estou em dúvida, não estou sabendo. Então, nesse caso aqui, é sempre importante que você assista essas aulas com um caderno, um papel, anotando, fazendo essas contas, tá certo? É uma oportunidade de tirar as dúvidas, né, professor? Exatamente, porque assim, na hora que você estiver fazendo ali, você está treinando, porque matemática é aquela coisa. Eu sei que muitos de vocês estão entrando no curso de matemática, uma parte já está trabalhando em outras áreas, já faz tempo até que não estuda, tem pessoas que de repente estão com um certo tempo que já nunca mais têm assistido uma aula assim, de outro assunto, principalmente. Aí de repente entra logo no curso de matemática. Aí você vai entender o seguinte, que matemática você precisa treinar. Se você não fizer os exercícios, se você não tiver ativo, se você ficar só passivamente, ou seja, só assistindo o professor fazendo, você pode até entender, mas você não vai compreender para resolver você só. Que uma coisa é você entender o que eu estou falando. Ah, eu estou fazendo aqui, você está entendendo. Mas outra coisa é quando eu ponho para você fazer. Aí você vai fazer de repente, rapaz, será que eu sei mesmo? Então, a melhor forma de se fazer isso é praticando, certo? Eu digo isso porque, assim, amanhã, por exemplo, quando a gente está na parte de conjuntos, eu vou pedir que vocês treinem alguns exercícios que eu vou fazendo aqui na hora e deixando para vocês fazendo, tá certo? Coisa rápida, assim, ó, estamos fazendo agora. Aí eu dou um tempinho, vocês vão fazendo, eu vou corrigindo e a gente vai treinando, tá certo? Professor, estou recapitulando aqui a informação. Amanhã o link será o mesmo ou será outro automático, Não, no momento? não, eu vou criar outro link, tá? Porque assim, eu não criei nenhum link fixo para essa disciplina. E como esse e-mail não é meu, é um e-mail da Fundetec, eu não quis ficar aqui mexendo, porque esse é um e-mail que vários professores usam, inclusive para outros cursos. Aí eu prefiro ter o controle na minha mão mesmo, de entrar aqui, não vou entrar aqui na nova reunião, vou talvez agendar, põe um nome apenas para salvar sabendo que é meu. Mas eu vou criar esse link, na hora eu mando para você, você já entra, a gente faz a gravação. Quando terminar a aula, eu já tento baixar o arquivo e depois eu posto. A última coisa que vai acontecer vai ser o envio desses links. Ou seja, pode ser que eu só ponha esses links das aulas no domingo, tá certo? Ou na segunda, ou seja, não vou garantir, que não tem como ser imediato. Ah, terminou a aula, professor, já tem o vídeo. Não, não é assim, entendeu? Entendam isso. Sim, bora lá. O que. Licença, professor. Só um Diga. instante. Eu sei que tem várias dúvidas e o curso começou agora e que a própria estrutura está sendo realizada no decorrer do processo. Mas seria interessante, nos horários das aulas, a gente focar no que está sendo explicado, porque senão as gravações ficam encharcadas de informações que não condiz com o conteúdo em si. Então, nós alunos, a gente tem que facilitar também essa parte, né? Essa é uma Sim, colocação, pessoal. tudo bem. É importante isso mesmo, porque assim, a gente não tirar o foco do conteúdo, certo? Por exemplo, se eu estiver explicando uma coisa, vamos focar nisso. Claro que eu entendo também que um aluno ou outro pergunta alguma coisa em relação à disciplina. Aí eu, como professor, tenho que informar, né? Porque
tem muito disso. Eu vejo no grupo, alguns alunos, às vezes fazem uma pergunta, alguma coisa, que às vezes eu nem precisaria responder, mas eu tenho que responder, porque se eu não responder, parece que é como se a gente não tivesse visto, mas a gente precisa dar algumas informações. Mas eu acredito que, como hoje é o primeiro dia, acontece isso. Normalmente, isso acontece mais no começo. Com o tempo, as pessoas já vão se acostumando, né? Amanhã, com certeza, todo mundo já sabe como é que é a dinâmica. Então, eu acredito que já vai estar todo mundo mais inteirado. Já vai estar todo mundo esperando lá o link. Eu vou mandar o link, vou mandar os avisos, a gente vai fazer a aula. Aí a gente já não precisa mais repetir os avisos, tá certo? Então, isso aí vai acontecer naturalmente, tá bom? Todo mundo compreende isso. Vamos aqui, ó. O Q ou P. Vamos construir essa coluna aqui, ó. Como ele está analisando o Q ou P, não sei se vocês lembram, o ou é aquele conectivo que basta que um dos dois seja verdadeiro, tá certo? Basta que um dos dois seja verdadeiro. Vamos analisar aqui na tabela mesmo, que é rápido, ó. Se basta que um dos dois seja um verdadeiro, aqui está aqui, o P e o Q estão do lado. Se esses dois são verdadeiros, vai dar o quê? Verdadeiro. Se esses dois têm um verdadeiro e um falso, dá verdadeiro. Um falso e um verdadeiro, verdadeiro. Ou seja, o único falso vai dar quando os dois são falsos. O ou é muito simples, tá? Se um dos dois for verdadeiro, tudo fica verdadeiro. Se os dois forem falsos, falso. Aí, por fim, você chega na tautologia. O que é a tautologia que ele falou? É a análise da sentença como um todo, ou seja, é a análise dessa sentença inteira aqui, ó, dessa proposição inteira. Aí ela está aqui no final, ele deixou para o final. Por que ele deixou para o final? Ó? Porque ele construiu essa tabela aqui, ó, P e não P, olha lá aqui, ó, tá vendo? E ele construiu a Q ou P, olha ela aqui do lado. Pronto. Agora fica fácil a gente analisar esse implica nesse. Lembra que a gente viu isso na estante? A gente viu isso na estante. Qual é a única condição que dava falso? Era quando o primeiro era verdadeiro e o segundo era falso. Perceba que nessas duas colunas não tem essa possibilidade. Ó. Nós não temos um verdadeiro e um falso. Nós temos uma coluna toda falsa e uma com 3 verdadeiros e uma falsa. Ou seja, não existe aqui a sequência V e F. Logo, todos são verdadeiros. Ó. V, 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 V. Então, assim, essa é a melhor forma de você construir essas tautologias que ele chama. Então, se você vê um exemplo desse tamanho aqui, ó, do jeito que você está vendo aqui, o que é que você faz? Você faz separadamente. Você põe primeiro o P, põe o Q, aí põe o P e Q, aí a negativa do P e Q, não P, não Q e tudo isso aqui. Esse daqui, esse segundo exemplo, eu vou construir com vocês, tá bom? Só que eu vou construir sem você estar olhando. Vou agora tirar essa tabela e vou abrir aqui agora a minha lousa, tá bom? Eu vou abrir a lousa digital. Claro, não precisa mandar o arquivo da lousa porque está no livro. Eu só estou querendo fazer sem você estar olhando. Embora eu sei que vocês têm aí o PDF, pode de repente olhar. Mas por questões de praticar, não olhe para a solução agora, tá? Vamos construir essa tabela juntos, tá certo? Vamos construir essa tabela juntos. Eu vou escrever aqui primeiro como é que ela é. É assim, eu quero mostrar a... Estão vendo, né? Não... Ops. Cadê o que? Deixa eu pegar aqui. Não é P e Q, se só se somente se, e no outro, não P ou não Q. Todo mundo está entendendo aí, né? Então é isso que a gente vai analisar. Não tem esse ponto aqui, vou apagar isso aqui, deixa eu
Ei, professor, lê a expressão novamente. Só um minuto aqui, deixa eu tentar apagar isso aqui, que eu acabei borrando aqui, eu não estou conseguindo apagar, deixa eu ver como é que é aqui. Uai, eu estou arriscando mais. Não tem esse pontinho aqui em cima não, tá? Foi só um erro de digitação. A expressão diz assim, não, o negativa, não ou negativa, de P e Q, se somente se, não P ou não Q. Esse negativo aqui pode ser lido também como não, tá bom? Então você pode ler assim, tá certo? Então, a negativa de P e Q, se somente se, que é essa seta com duas pontas, não P ou não Q. Então, como é que você faz? Então, como é minha sugestão? Você pega o P, coloca o Q, nós vamos construindo aos poucos. Primeiro, quais são as condições que você sempre tem? Uma verdadeira, a outra verdadeira. Uma verdadeira, outra falsa. Uma falsa, a outra verdadeira, e uma falsa e outra falsa. Essas daqui vocês sempre têm elas. Sempre vai ter. Vamos construir logo também do lado o não P. Mas essa fórmula que o professor escreveu aí é a fórmula da tabela, né? Assim? Sim, essa tabela aqui é o que você vai fazer, porque assim, eu quero chegar nessa daqui do final. Como é que você faz? Você começa do mais simples, você põe as condições para o P e para o Q. Porque qualquer sentença, ela só pode ter duas condições, ou é verdadeiro ou é falso. Você concorda? Né? Você só pode ter Certo. verdadeira ou falsa. Então, a condição para o P, verdadeira, a condição para o Q, verdadeira. Se o P pode ser verdadeiro, também pode ser que o Q seja falso. O P pode ser falso e a Q pode ser verdadeira. E as duas podem ser falsas. Então, você coloca aí todas as possibilidades. Tá certo? Se você quiser, por exemplo, eu vou fazer na ordem do livro, se você quiser, só para não ficar diferente do livro. Se você não quiser que fique diferente do livro, deixa eu só ver aqui uma coisa. Hein? Eu não estou conseguindo apagar aqui. Minha borracha não está funcionando. Peraí. No caso, professor, essa tabela seguiria como se fosse ela colocada direto. Toda vida vai ser essas duas primeiras tabelas, do P e do Q. É, sempre começa com o P e o Q. Só, só ver uma coisa aqui, que eu não estou conseguindo acionar a borracha para apagar isso aqui. Não estou conseguindo. Ó, isso aqui era para ser a borracha. Faz tempo que eu não usava isso aqui, aí não estou conseguindo. Queria borrar isso aqui, deixa eu... Não queria borrar, mas já tá meio borrado. Vocês conseguem ver que isso aqui é um Q, né? Não Q, tá? Eu ia apagar, não ia fazer nessa sequência não, porque o livro, ele muda a sequência, mas a sequência é o de menos. Que a negativa do P é só você colocar o contrário desses aqui, tá? Ah, a borracha acho que tá aqui. Ah, tá aqui, encontrei a borracha. Vou apagar, tá? Só para poder ficar mais bonito. Assim, para ficar mais bem organizado, tá bom? Eu vou ajeitar aqui assim. O que é que eu vou fazer primeiro? Vou fazer o livro. Vou fazer do jeito que o livro tá pedindo. Do jeito que ele tá pedindo aqui no exercício. Preste atenção. Ó, nós vamos precisar do P e do Q. Então, nós vamos usar o P e Q, já que eles estão aqui do lado. Né? Lembra do P e Q, né? Se os dois são verdadeiros, dá o quê? Respondam. Verdadeiro. Verdadeiro. Se um é verdadeiro, é falso. No caso, ficaria falso. Verdadeiro. E falso. Cuidado para não confundir o I com o OU, tá?
O I, Ah, sim. o I, certo? Ele só dá verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Lembram? Porque é I. Tem que ser verdade um e o outro. Então, o I só dá verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Nos outros casos, todos dão falso. Tá certo? É para não confundir com o ou. Tá bom? Ok. Quem é agora o não P? Vamos olhar quem é o não P. O não P, ou a negativa do P, é só você olhar para o P e trocar tudo. Onde tiver verdadeiro, vai virar o quê? Falso. Onde tiver verdadeiro, falso. Onde tiver falso, verdadeiro. Se tiver falso, verdadeiro. O não que, mesma coisa. Olha aqui o que, ó. Verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. Ou seja, o não que é só trocar. Onde é verdadeiro vira falso, onde era falso vira verdadeiro. Tá bom? Agora vamos olhar o não P ou não que. Então nós vamos olhar esses dois aqui do lado, ó, esses dois. Aí vocês lembram, o ou, ele é verdadeiro, basta que um seja verdadeiro. Ó, esse é falso, dá o quê? Falso. Esse é falso, esse é verdadeiro, dá o quê? Verdadeiro. Esse é verdadeiro e esse é falso. Dá verdadeiro, é verdadeiro, esse é verdadeiro, dá verdadeiro. Todo mundo compreendeu isso? Não. Por que foi que você não entendeu? A última parte, eu não entendi. O não P. Esse aqui, Isso, não essa parte P, mesmo. Isso. você olha aqui para o não P e o não Q. O conectivo que está no meio deles é quem? É o. Concorda? Ó, esse símbolo aqui é o ou. É o Vzinho, tá? Então, o ou é aquele conectivo que você olha para um dos dois. Se um dos dois for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Por exemplo, esse aqui é falso, esse é falso. Então, aqui dá o quê? Falso. Esse é falso, esse é verdadeiro. Então, tem um verdadeiro. Então, dá verdadeiro. Esse aqui tem um verdadeiro e um falso. Então, tem um verdadeiro. Então, dá verdadeiro. Esses dois são verdadeiros, então dá verdadeiro. O conectivo ou, ele precisa só que um dos dois seja verdadeiro, entendeu? Para não confundir. Entendi. O i precisa dos dois. O i precisa dos dois verdadeiros. O ou não, o ou basta um. Pronto. Com isso daí, nós já podemos calcular o que ele quer. Ah, não, podemos não. Ainda falta um pedaço. Ó, percebe quem é esse termo aqui, né? P e Q, ó, essa coluna aqui, ó. É P e Q. Vamos colocar a negativa dele aqui do lado. Negativa de P e Q. A negativa dele, você olha para essa tabela e troca tudo. Onde tiver verdadeiro, vira falso. Ó, aqui é P e Q, verdadeiro. A negativa dele é o quê? Falso. Aqui é um falso. A negativa dele vira o quê? Verdadeiro. Aqui é um falso. A negativa dele vira verdadeiro. E aqui é um falso. A negativa dele vira verdadeiro. Pronto. Agora, com isso daí em mãos, você consegue concluir o que ele quer. Ele quer a última delas, que é a principal, né? Ele quer olhar o implica do P e Q, a negativa dele, se, só se, não P ou não Q. Com isso, você construiu a tabela toda. Mas para esse que você está querendo fazer aqui, esse último aqui que você está querendo fazer, basta você olhar para essa coluna e essa. Certo? Vamos olhar o se somente se. Lembra do se somente se que eu falei agora há pouco? O se somente se é aquela sentença que para você analisar se elas são verdadeiras ou falsas, o que acontece? Você precisa do se somente se, ela vai dar verdadeira sempre que você tiver duas iguais. Lembra disso?
sempre que você tiver duas iguais. Eu fiz isso aqui no livro. Deixa eu só colocar aqui embaixo, né? Eu fiz agora há pouco, né? Tipo assim, ó, o P, se somente se o Q, ele vai dar verdadeiro se os dois forem iguais. Tipo, se esse for V e esse for V, dá verdadeiro. Se esse for F e esse for F, dá verdadeiro. Agora, se um for V e outro for S, F é da falso. Então, para isso, a gente olha para aqui para o lado. Então, a gente basta vir aqui na tabela e olhar essas duas colunas que eu indiquei aqui, ó. Tá? Essas duas colunas. Ups. Essa e essa, falso com falso. Os dois são iguais? São, né? Então, vai dar verdadeiro. E os outros três, ó, todos são verdadeiro. Verdadeiro, 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 verdadeiro. Então, esse deu todo mundo ver. Podem conferir com o livro, certo? Eu vou voltar agora para o livro. Essa tabela que eu acabei de fazer é a tabela que ele exemplifica no livro. Pronto, tá vendo aí? Essa tabela aí que a gente acabou de fazer. Só que eu fiz ela como se fosse do zero. Lá a gente fez do zero. Mas essa tabela aqui, tá bom? Essa tabela aqui, ó. Eu tô circulando. Para a parte final aqui, nós vamos analisar umas coisinhas. Que coisinhas são essas? Por exemplo, proposições logicamente falsas. O que é isso? O que é uma proposição logicamente falsa? Quando você tem uma proposição, ela é logicamente falsa, quando você tem que uma proposição, ela tem um valor falso, independente dos valores lógicos de P e Q. Por exemplo, você coloca aqui uma expressão, ó, P e não P. Ela é falsa independente dos outros. Essa daqui é a mais simples de todas. Foi aquilo até a gente fez um exemplo. Uma coisa não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo, né? Por exemplo, a sentença P e não P. A não P é sempre a negativa do P. Então, se essa é verdadeira, essa é falsa. Se essa é falsa, essa é verdadeira. Logo, a interseção, ou seja, um e outro, nunca vai dar verdadeiro. Ele não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Então, ele é falso e falso. Então, essa é uma sentença logicamente, uma proposição logicamente falsa. É a mais fácil de todas. É uma sentença e a negativa dela. Uma sentença e a negativa dela, juntas, nunca podem ser verdadeiras. Nunca. Isso é lógico, é mais ou menos óbvio. É você dizer uma coisa e o contrário. Ou é um ou é outro. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Tá certo? Tá claro isso aí, né? Então, a definição de uma sentença que é logicamente falsa é simples. É só você perceber que você não tem como dar verdadeiro nesse exemplo aí, porque você está pegando uma coisa que é falsa juntamente com uma coisa que é verdadeira ao mesmo tempo. Então, elas não podem, ao mesmo tempo, ser verdadeira e falsa. Certo? Então, bora lá, vamos continuar.
Exemplo, ó. Essa tabela que vocês estão vendo aqui à esquerda da tela, ela tem essa sentença aqui, ó, que é uma tautologia. Lembra, uma tautologia é só uma sentença maior, onde você precisa usar vários outros conectivos e condicionais. Então, aí você tem o P e não que, se somente se o não P implica que. Quando você olha para aí, dá um nó assim na cabeça e você não sabe o que, é que vai dar no final. Então, o que é que nós fazemos? A gente vai lá no começo, constrói a tabela linha por linha. Primeiro põe a P, coluna por coluna. Põe o P, o Q, aí o não P e o não Q. Aí coloca a que está aqui, coloca essa daqui e depois verifica uma com a outra. Certo? Veja que essa tabela aqui, no final, tudo deu falso. Então, isso aqui é um exemplo de uma sentença logicamente falsa. Ou seja, é quando nenhuma condição sobre as outras vai implicar que elas sejam verdadeiras, tá certo? Só um minuto. Então, a gente tem aí um exemplo de uma sentença logicamente falsa, porque todas as implicações eram falsas, né? Então, não importa o quão as outras são verdadeiras, né? Você olhou aqui no final e viu que a relação que você obteve deu todas falsas. Então, isso é uma relação logicamente falsa, uma sentença logicamente falsa, tá? Ó, a relação de implicação. Relação de implicação. Aqui ele diz assim, ó, duas proposições P e Q, dizemos que P implica em Q, nas tabelas P e Q, quando não ocorre VF em nenhuma linha. Isto é, quando não temos simultaneamente P verdadeira e Q falsa. Essa tabela nós já vimos. Vou repetir aqui, ó. P, Q, e P implica Q. A gente viu que essa tabela ela é construída como? Ela não pode ter um V e um F. Nos outros casos, tudo vale. Por exemplo, V e V dá V. A gente viu que se essa for V e essa for falsa, aí dá um falso. Mas se essa for falsa, essa dá V. E se essa for falsa, dá V. A gente viu essa condição aqui já. Ou seja, essa aqui é a P implica Q, que nós vimos lá atrás. Tá? Aí nesse caso, a gente usa uma seta, né? P implica Q. Eu até falei para você, a gente pode ler isso aqui como P implica Q. Aí, uma forma de você usar essas expressões e entender que essa expressão aqui quer dizer P implica Q, é você colocar uma seta. Essa seta pode ser assim, que ele está colocando assim, tá? Ou seja, está dizendo que P implica em Q. O que significa isso? Ele está dizendo assim, que essa condição aqui é a condição que você precisa para que essa daqui seja verdadeira, certo? Então, P implica que quando essa condicional for verdadeira. No caso aqui, a gente olha, a única que não é essa daqui, é o VF. Então, verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro, falso e verdadeiro dá verdadeiro, e falso dá verdadeiro. Então, significa o seguinte, é como se nós tivéssemos que P é a hipótese, é o que você está supondo que vale. E o que é o que a gente chama de tese. Ou seja, você está querendo provar que essa tese é verdadeira. Então você precisa de uma hipótese para provar a tese. Ou seja, você tem que ter uma condição para que você consiga provar a sua tese. E essa condição a gente chama de hipótese. Tá certo? Pronto.
Estou dando uma olhadinha aqui. Então, é alguns exemplos, né? Um exemplo fica fácil. Ó, ele está colocando aqui uma sentença, por exemplo. 2 é divisor de 4. Implica que 2 é divisor de 20, que é 4 vezes 5. Ele está colocando aqui uma sentença matemática. 2 divisor de 4. Implica que 2 é divisor de 20, que é 4 vezes 5. Está dizendo assim, ó, significa dizer que o condicional, se 2 é divisor de 4, então 2 é divisor de 4 vezes 5. É verdadeiro. Nesse caso aqui é verdadeiro. Por quê? Que é assim. Se 2 é um divisor de 4, então 2 é divisor de 20. Mas por quê? Porque 20 é 4 vezes 5. Mas o 4, por sua vez, é 2 vezes 2. Então, se o 2 é um divisor de 4, ele também entra aqui nos divisores de 20, ó, porque ele vai ficar sendo 2 vezes 2 vezes 5. Então, é uma sentença de implicação que é verdadeiro. Ou seja, essa daqui implica nessa. Então, é verdadeiro. Tá certo? Então, aqui é um exemplo de que você pode usar a sua implicação, né, de uma proposição verdadeira em uma outra verdadeira e obter, assim, a sua hipótese, que é se o 2 divide 4, você usa isso como hipótese. Então, no final, você conseguiu mostrar que o 2 divide 20. Aí, por qual motivo? Você pode perguntar. É porque 20 é um múltiplo de 4. Ou seja, então, se o 2 divide o 4, ele também vai dividir o 20. Porque se ele é um divisor de 4, todos os múltiplos de 4, o 2 também vai ser o divisor. Eu poderia trocar o 20 por 8, por 12, por 16, por 24, qualquer número. Porque já que o 2, qualquer número que seja múltiplo de 4. Se o 2 divide o 4, ele divide qualquer múltiplo de 4. Tá certo? Então, isso aí é simples. Enfim, é isso aí que a gente queria fazer com essas sentenças aí, análise dessas sentenças baseadas em uso de mais de uma condicional, certo? Ele destaca também a equivalência. Só uma observação. A relação de implicação e de equivalência nós já vimos ali em cima. Ele só está reforçando aqui no caso de você utilizar com proposições maiores, no seguinte sentido. Aquele símbolozinho que a gente usou ali de implica, pequenininho assim, ele usou para uma sentença Pzinho e uma sentença Qzinho. Mas você pode usar o P implica que assim, para concluir uma sentença maior que implica em outra. Então, a relação de equivalência, ela também vai ser semelhante àquela se somente se. É só para diferenciar, ele coloca esse setazinha dupla, que é P implica que, ou é equivalente. P é equivalente a que? Quer dizer o quê? Que P acontece se somente se Q acontece. Então é a mesma coisa daquela outra, tá bom? Por isso eu não vou entrar muito nesse detalhe, nessa discussão, porque é a mesma coisa. Ó. Se você está querendo fazer a tabela, aí você faz do mesmo jeito. Vou construir essa tabela, eu quero saber como é que é essa tabela aqui. Vamos lá. Coloco o P. Então, quais as condições para o P? V, V, F, F. O Q? V, F, V, F. Porque as duas podem ser verdadeiras, uma verdadeira e uma falsa verdadeira e duas falsas. P implica que? A gente entra lá na discussão. Como é que era a relação do P e Q? P implica que a gente tinha que ele era verdadeiro sempre que uma delas for verdadeira, menos nesse caso aqui. Se a gente começasse com um V e um F, era falso. Então fica VF, VF. Aí a negativa de Q. Aí você olha para o Q aqui e só vai trocando. Ó. Onde V, vira F. Onde era F, vira V. Onde era V, vira F. Onde era F, vira V. Negativa de P. Aí você pega o P aqui e faz a mesma coisa. Onde era V, vira F. Onde era V, vira F. Onde era F, vira V. Onde era F, vira V. E não Q implica não Q. É a mesma dessa daqui. Ó. Segue o mesmo raciocínio. Se um começar por um V, então fica falso. Porque o VF é o único caso onde você começa com V e aqui vira falso. Então, falso e falso daria verdadeiro, que nem esse aqui, ó. F e V dá V, e V dá V. Certo?
É falso na Vera Fish, né? Tem aquele. Exatamente. Quando você tem o V e o F. Pois é. Então aí são essas implicações. Tem umas passagens aqui que eu vou passar um pouco mais rápido, mas lembrando, vocês vão ter uma aula de exercício, né? Na próxima semana eu vou pedir para um dos tutores, os tutores, quem for fazer a tutoria aí com vocês, explicar algum desses exemplos, tá bom? Eu vou passar essas partes aqui de exemplos e vocês veem uma aula de exercício com o tutor, tá bom? Sentenças abertas quantificadoras. O que significa isso? Bem, o que é que acontece? É aquela coisa que eu falei lá no começo. Há sentenças que nós podemos classificar de cara como verdadeiro ou falso. Já há outras que você não tem como fazer isso. Você não tem como dizer de cara se é verdadeiro ou se é falso. Por quê? Porque você precisa verificar, né? Ou seja, o valor lógico dela, se é verdadeiro ou falso, vai depender de quem você vai colocar lá na sua variável. Por exemplo, x mais 1 é igual a 7. Ora, você sabe que isso daqui não é verdade para qualquer número. Se esse x fosse 2, essa sentença era verdadeira? 2 mais 1 é igual a 7? Não. Se o x fosse 2, essa sentença era falsa. Então, nesse caso, essa sentença, ela não é uma sentença que você julga ser verdadeira ou falsa. Tá certo? Nesse caso, essas sentenças, elas são chamadas de proposicionais ou sentenças abertas. Porque, assim, elas são variáveis, ou seja, varia, depende. Depende, ou seja, depende de quem é o x para ela ser verdadeiro, tá certo? Então, você não pode olhar para a sentença e já classificar como verdadeiro ou falso. Porque, por exemplo, não faz sentido você pegar aqui, nessa sentença que eu coloquei x mais 1 igual a 7, e dizer, isso é verdadeiro. Não. Isso não é verdadeiro, não. Depende do x. Depende do x. A gente sabe que para x igual a 6 é verdadeiro. E 6 mais 1 dá 7. E ela é verdadeira. Mas para outro x não dá. Certo? Essa sentença aqui, igualmente, ela é uma sentença aberta. Essa x maior do que 2. Ué, x maior do que 2 tem infinitos resultados, né? Infinitos valores. X maior que 2. Ora, se você pegar x a partir do 3, por exemplo, 3, 4, 5, 6 e assim vai infinitamente, todos eles satisfazem essa condição. Então, para x ser maior que 2, depende. Você não pode pegar valores menores do que 2. Alguém levantou a mão. Pergunta? Não, né? É porque alguém levantou a mão, aí eu vi aqui. Enfim. Bora lá. Ah, tranquilo, acho que foi sem querer, né? Não tem problema não. Acontece. Às vezes a pessoa trisca aqui no botão do apertar sem querer. Pensei que era alguma dúvida, mas não tem problema não. Essa outra aqui é mais aberta ainda. Essa daqui é que é mesmo. Porque ó, você está colocando uma equação. Que equação é essa? Está dizendo assim, ó. X elevado ao cubo é igual a 2x ao quadrado. Bem, isso aqui vai acontecer, essa igualdade, para valores específicos. Eu vou escrever aqui a solução, mas não precisa se preocupar se você não entender. Se a gente colocar esse x ao quadrado do lado de lá, ele fica negativo. Colocar o x ao quadrado em evidência, fica x menos 2, igual a zero.
Então, ele é verdade para x igual a 0, ele é verdade para x igual a 2. Tá? Não vem ao caso agora a gente resolver essa equação. Eu só estou dizendo que para 0 e 2, essa igualdade é verdadeira. Que 2 ao cubo daria 8, que é a mesma coisa de 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 4, que também dá 8. E 0, porque 0 ao cubo daria 0, e 2 vezes 0 ao quadrado é 2 vezes 0, que é 0. Então ela seria verdadeira. Ou seja, essas sentenças aqui a gente chama de sentenças funções proposicionais ou sentenças abertas. Ou seja, elas não podem ter um valor lógico, verdadeiro ou falso. Você tem que resolver ou atribuindo valores ou utilizar quantificadores, que é solucionar, né? Ou seja, isso aí é só um exemplo de que uma sentença é só aquela que você pode analisar e dizer rapidamente se ela é verdadeira ou se é falsa. Tá certo? Creio que tá tranquilo aí, né? Enfim. Aí vai ter vários exemplos, tá certo? É uma sugestão minha também, é que ao longo da disciplina vocês também façam a leitura do livro. Faz parte do treinamento do aluno, né? Do entendimento, do exercício do aluno de aprender a disciplina. Faz parte você ler o material usado. Nós estamos usando um livro. Então, assim, você não pode usar o livro apenas como ferramenta da aula, no dia da aula. Você tem que pegar esse livro, tem que fazer a leitura dele, tentar acompanhar, tentar entender. Claro, nós estamos numa disciplina em educação à distância, vocês trabalham, às vezes não tem tempo para estar estudando a fundo ali, mas tem que separar sempre uma horinha para olhar, né? Pegar aquele conteúdo, dar uma lidazinha ali no livro e tentar entender alguns exemplos. Como eu falei, a melhor forma de se fazer isso é com o papel na mão e o livro e tentando rabiscar ali e entender. Um bom exercício é pegar os exemplos que estão resolvidos no livro e você tentar entender. Você vai copiando eles, mas não é copiar cegamente, ali, sem entender o que está copiando. É escrevendo, tentando fazer o que o livro está dizendo lá. Estou entendendo essa passagem, estou entendendo. Aí você vai treinando. Alguns desses exercícios aqui nós vamos selecionar depois para ser resolvido, ou comigo ou com o tutor, né? Na maioria das vezes vai ser com o tutor de vocês, vão ajudar a resolver alguns desses exemplos, exercícios também, tá certo? E as dúvidas vão tentar esclarecer lá, tá? Claro, não dá para a gente fazer todos os exemplos, um por um, senão a gente não anda, tá certo? Então, vamos aqui para a parte final desse capítulo, tá certo? Antes, vamos só falar aqui desses quantificadores, universal, quantificador, dois quantificadores que eles chamam importante, que é o existencial e o universal. O universal é aquele que vale para todos. Então, a frase assim, para todo, a gente pode usar esse símbolo aqui, ó. Eu vou botar em parênteses. O símbolo é como se fosse um A invertido. Assim. Não é bem um A porque ele corta um pouquinho, certo? Esse símbolo aqui, ó, ele quer dizer para todo ou para cada. Tá? Faz para todo ou para cada. Por exemplo, ele está dizendo assim, ó. Deixa eu dar um exemplo aqui bem simples. É para todo, para qualquer que seja, para cada. Todos eles têm o mesmo significado. Por exemplo, para todo número par, temos que 2
É um divisor. Para todo número par, nós temos que 2 é um divisor. Claro, os números pares, eles são desse jeito aqui, ó, 2 vezes 1K. Por que eles são assim? Porque todo número par, a característica dele é ser múltiplo de 2. Então, quando K for 1, dá 2. Quando K for 2, dá 2 vezes 2, 4. Quando K for 3, 6. Quando K for 4, 8. Quando K for 5, 10. E aí vai. Então, para todo número par que você pegar, não importa. 2 é um divisor dele. O 2 aparece aqui, ó. Então, é uma expressão que a gente usa normalmente, uma simbologia, né? Esse para todo aí, ou para cada, ou para qualquer que seja. Todas essas palavras são equivalentes. A gente usa elas na simbologia. Certo? Aí a gente chama isso de um quantificador universal. Por exemplo, se você está dizendo que uma propriedade vale para todo elemento daquele conjunto, estou dizendo que todos os números naturais são positivos. Então, para todos os elementos do conjunto naturais, você tem aquela expressão de um número ser maior que zero. Aí você está dizendo, então, que é um quantificador universal, que vale para todo aquele conjunto, tá certo? Isso aí é uma simbologia. Vamos ver aqui um exemplo. Ó, ele está dizendo assim, ó. Essa sentença que ele está dizendo aqui, por exemplo, ele está dizendo assim, ó. Para todo x, temos que x mais 1 é igual a 7. Aí eu faço uma pergunta, isso é verdadeiro? Porque assim, nós não estamos analisando, né? O x maior que 1 igual a 7 é uma sentença aberta. Quando eu digo que para todo x, x mais 1 é igual a 7, eu estou dizendo que para qualquer valor de x que eu pegar, x mais 1 é 7. Isso claramente é falso. Claramente é falso. Porque, na verdade, só tem um x que vai dar 7. Aqui é o x igual a 6. Então, não vale para todo. Isso aqui já seria falso. Aí está dizendo assim, para todo x, o x ao cubo é 2x ao quadrado. A gente já viu isso aqui atrás. Também é falso. Porque a gente viu que isso aqui só era verdadeiro para x igual a 0 e para x igual a 2. Deixa eu ver se alguém escreveu aqui. Rony Medeiros. Não entendi. Então, assim, ele está colocando aqui alguns exemplos de sentenças, né? Umas vão ser falsas, outras vão ser verdadeiras. Ele está dizendo aqui, por exemplo, que para todo A, ó, está dizendo aqui, deixa eu rabiscar essa aqui em cima. Está dizendo assim, ó, que para todo A, qualquer valor de A que ele pegar, A mais 1 ao quadrado é A ao quadrado mais 2A mais 1. Bem, essa aqui é verdadeira. Porque isso aqui é um desenvolvimento de um binômio. A mais 1 ao quadrado realmente é A ao quadrado mais 2A mais 1. Então, para qualquer A que você colocar, não importa, isso é verdadeiro. Essa sentença é verdadeira. Outra também aqui, ó. Para todo y que ele pegar, y ao quadrado mais 1 é maior que 0. Então, para todo número y mais 1 é positivo. Sim. Por quê? Porque y ao quadrado é um número positivo. Porque qualquer número ao quadrado é ele vezes ele. Então fica sempre positivo. Porque se ele for positivo com positivo, dá positivo. Se ele for negativo com negativo, dá positivo. Então ele é sempre positivo. E o número positivo mais 1 é positivo. Então isso aqui é verdadeiro também. Certo? Então esses são exemplos. Esses exemplos é só para você ter uma ideia para que se usa esse quantificador universal. Tá certo? O existencial, o nome mesmo já está falando, é de existência. A gente usa esse símbolo aqui. É um E ao contrário. É um E maiúsculo assim ao contrário. Ele está dizendo que
existe. Certo? Existe. Existe pelo menos um. Então, essa equação x mais 1 igual a 7. Ele está dizendo assim, existe pelo menos um x, né? Existe um x que satisfaz essa equação. É verdade. Existe um x que satisfaz essa equação. X igual a 6, por exemplo. Ele realmente existe. Se ele não existisse, a gente dizia que não existe. Só uma observação, que quando não existe, a gente pega o E e corta assim, ó. Aí aqui seria o contrário. Não existe. Tá? Exemplo, existe um x que x ao cubo é igual a 2x ao quadrado. Também é verdadeiro. A gente já viu que essa daqui, o x igual a 0 e x igual a 2, torna isso aqui verdadeiro. Existe um a tal que ao quadrado mais 1 d menor que 0. Essa daqui é falso, porque não existe. Mas por que não existe? Porque o número ao quadrado, eu acabei de falar aqui em cima, o número ao quadrado é sempre positivo. Quando soma com 1, tem que ser positivo. Como é que vai dar negativo isso? Não pode. Certo? Então essa é falsa. Enfim, esses são exemplos, né? A gente pode provar, a gente pode pegar aqui um monte de exemplos. E isso aí é uma forma de você praticar é pegar esses exemplos e tentar entender alguns deles aí, certo? Recomendo bastante que vocês peguem esses exemplos feitos no livro e tentem entender esses exemplos, porque os exemplos, eles são, a grande maioria das vezes, bem didáticos para você entender o conteúdo que acaba de ser feito, certo? Então, recomendo bastante vocês fazerem, tá bom? Vamos lá. A última parte, né? A última partezinha para a gente encerrar fala de como negar proposições. Certo? Como negar proposições. Já viu que a negação de uma proposição simples, a gente apenas pega aquela negativa com aqueles símbolos. A gente tem uma proposição P, a negativa de P põe esse símbolo. Certo? Então a gente já viu isso. Uma negação de uma conjunção, que seria essa conjunção. Quando você tem uma tautologia, ou seja, uma expressão como essa daqui, ó. Então, a gente tem aqui uma junção de uma sentença, né? Uma sentença aqui com outra que ele quer relacionar aqui, por exemplo, nesse caso aqui, como se somente se. Então, o que é que acontece? A negação de uma proposição, né? Uma proposição, ela é feita baseada naquela mesma ideia que a gente fez lá na tabela verdade. Por exemplo, você pega aqui um P, ele está dizendo que na proposição P, o A é diferente de zero. A proposição Q, ele diz que B é diferente de zero. Se você fizer a junção dos dois, ou seja, P e Q, então você vai juntar as duas coisas. A diferente de zero e B diferente de zero. Aí vamos pegar a negativa de P e Q. Então vamos lá. A negativa de P, então A é igual a zero, porque o P diz que A é diferente. A negativa de P, ó, se P é A diferente de zero, a negação dele, certo? Vou colocar assim, negação de P quer dizer que A é zero. A é diferente de zero, a negativa é o contrário, então A é zero. A negativa de Q também diz que B é zero. Logo, a negativa de P e Q dá na mesma coisa da gente pegar a negativa de P ou a negativa de Q. Por quê?
A negativa de P diz que A é zero. E a negativa de Q diz que B é zero. Então, se uma das duas acontecer, nós estamos negando o P e Q. Porque assim, raciocine comigo. P e Q, ele está dizendo que os dois ao mesmo tempo são diferentes de zeros. Se uma das duas não for zero, ou seja, for igual a zero, se uma das duas for zero, então as duas não podem ser diferentes de zero ao mesmo tempo. Ou seja, basta que você tenha aqui uma delas seja falsa, certo? Então, no caso aqui, se eu negar uma delas, eu tenho que A é zero ou B é zero. Então, se uma das duas der zero, eu já sei que P e Q eu estou negando, porque P e Q tem que ser os dois ao mesmo tempo diferente de zero. Ou seja, o que foi que você concluiu com isso? Que a negação de P e Q é a mesma coisa de a negação de P ou negação de Q. Ele põe aqui um equivalente, que é aquele símbolo, né, de si, somente si. Certo? A gente faz um abuso de notação e pode dizer que isso é igual. Mas no final das contas dá no mesmo. A gente coloca essa simbologia de equivalente. Que quer dizer que eles são a mesma coisa. Ou seja, você pode avaliar assim ou pode avaliar assim. Porque no final, quando você construir a tabela verdade, você vai perceber que elas são iguais. As tabelas verdade são equivalentes, são as mesmas. Tá certo? É muito importante essa parte de negação, a parte de negação de proposições quantificadas. Como assim? Negação de quantidades, negação de proposições quantificadas. O que é a negativa de dizer que vale uma coisa para todo mundo? Não é o contrário. Cuidado para você não Cuidado você não confundir que uma coisa, eu digo assim, tal coisa vale para todo mundo. Negar isso não é dizer que não vale para ninguém, porque isso aí seria querendo negar, ou seja, é dizer que não vale para todo mundo, certo? Você concorda? Por exemplo, tem aqui a turma de alunos com 30 alunos. Aí eu digo aqui, vou fazer uma... Ela vale a mesma prova para todo mundo. Então, todo mundo vai fazer a mesma prova. Quando eu disser que vou negar, ou seja, eu vou negar, a prova não vai ser a mesma para todo mundo. Eu vou negar, não. Concorda? Que se, por exemplo, eu faço uma prova de 30 alunos, eu faço a mesma prova para todos, eu estou dizendo que a prova vale a mesma para todo mundo. Opa, voltei. Estava travando. Eu vou voltar aqui um pouquinho o raciocínio, porque eu vi que travou, a internet ficou ruim, que eu cheguei a cair e voltar. Tá certo? A internet caiu e eu vou voltar aqui. Eu estava falando que a negativa de uma coisa que vale para todo mundo, ou para todos, não é dizer que não vale para ninguém. É dizer que não, que ela deixa de valer para todos. Aí eu dei o exemplo da prova. Tem 30 pessoas, eu digo que vou fazer a prova igual para todos. A negativa disso não é dizer que vou fazer 30 provas diferentes. 30 pessoas vão fazer provas diferentes. É dizer que pelo menos alguém vai fazer uma prova diferente. Concordam? Por exemplo, se eu disser que vou fazer a mesma prova, se eu disser que vou fazer a mesma prova para todos, todo mundo faz a mesma prova. Se eu pegar uma prova de um aluno aqui do Francisco Felipe e fizer a prova dele diferente, eu já não posso dizer que fiz a mesma prova para todo mundo, concorda? Esse é o raciocínio lógico, certo? Ou seja, quando a gente nega pelo menos um, se pelo menos um não satisfaz aquele de todo mundo, então eu já não posso dizer que vale para todo mundo, tá certo? Essa é a negativa da sentença da proposição quantificada. Por exemplo, para todo x, x mais 3 dá 5. Isso é verdade? Isso é falso. Isso é falso. Não é para todo x que isso acontece. A negativa disso é dizer que existe algum x, tal que x mais 3 dá diferente de 5. Existem vários, né? Se nós pegarmos aqui
qualquer x que não seja 2, porque a única solução aí é 2. E 2 mais 3 dá 5. Existe x que maior que x mais 3 dá diferente de 5. Claro, todos os outros que não sejam 2. 0, 1, 4, 6, 8, 10, 20, 30, o que você quiser. Só existe um que dá igual. Então quer dizer que tem que ter cuidado nisso. Quando você quer negar que uma coisa vale para todo mundo, não é dizer que não vale para ninguém. É que ele deixou de valer para todo mundo. Só isso. Tá certo? Enfim, aí tem alguns exemplos, né? Tem algumas sentenças. Eu vou deixar uma dessas coisas aqui para o monitor, né? Na próxima semana, não, no outro encontro, né? Que só é daqui a 15 dias, vai ter essa mesma dinâmica, aula sexta, aula sábado e aula do sábado à tarde. Aí, num desses horários, eu vou colocar o monitor. Eu vou mandar para vocês o cronograma, tá? Eu só não mandei ainda porque, assim, como esse final de semana todo é comigo, né? Hoje, amanhã e depois, então não precisa ter essa pressa. Mas amanhã eu posto um cronograma para vocês saberem, tá? Por exemplo, amanhã nós vamos começar entre 8 e 8 e meia com conjuntos, tá? Essa parte de lógica vocês vão praticar um pouquinho nesses exemplos. Ao longo depois da aula de amanhã, eu vou tentar verificar aqui algumas questões ou uma lista que eu possa marcar e pedir para vocês analisarem. Vocês vão estudar. E no outro encontro, vocês vão ter que rever um pouquinho de lógica com o tutor e já um pouquinho de conjuntos. Professor, por gentileza, seria possível você enviar esse cronograma por meu e-mail? Certo. Você faz assim. Você não está no grupo do WhatsApp, é isso? Não, estou sim, porque às vezes a internet, quando a internet aqui nas ondas onde eu vivo, ela não apresenta um sinal sempre constante. Certo, tudo bem. Por isso você faz assim. Você manda para o meu WhatsApp o seu e-mail. Aí eu mando para o seu e-mail. Tá, ok, tudo bem. Manda seu WhatsApp pro meu e-mail e eu mando, tá bem? Pois é isso. Eu vou encerrar a gravação. Aí por hoje é isso, tá? A gente se vê amanhã entre 8 e 8 e meia. Eu devo estar mandando o link. Pode ficar só aguardando lá. Eu mando o link e a gente começa e faz como foi hoje. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite.